Tá? Já estamos gravando. Bom, vamos lá, pessoal. A gente parou, né, falando justamente aqui da adenosina e da adrenalina, né, que a gente utiliza na sala de hemodinâmica lá. Por exemplo, eu expliquei que geralmente na adenosina a gente usa quando a gente faz o angioplastia, por exemplo, e não tem fluxo suficiente, e aí o médico precisa melhorar o fluxo, né? Então ele usa ali uma dose de adrenalina, de adenosina para fazer uma vasodilatação, né? Bom, nós temos também a adrenalina, né? É muito conhecido nosso, que a gente usa muito, usa bastante, né? Quando a gente faz na parada cardiorrespiratória, né? Mas a gente não usa só a adrenalina na parada. Como ela tem uma ação vasoconstrictora, né? E essa ação vasoconstrictora, ou seja, que faz o vaso, né, diminuir de calibre, aumentando a pressão, a gente às vezes faz o que a gente chama de push dose. O que é isso? Às vezes o paciente está com uma pressão baixa e às vezes a gente não tem Efortil, né? Enfim, ou outra medicação, ou outro vasopressor para usar, ou o que está mais rápido, mais próximo, né? A mão é a adrenalina, e aí a gente faz o que a gente chama de push dose. O que é essa push dose? A gente pega uma ampola de adrenalina e dilui para 10 ml. E aí vai fazendo 1, 2 ml, né? A pressão sobe, você consegue fazer alguma coisa. No CTI, por exemplo, isso é muito utilizado quando a gente não quer correr o risco de colocar, por exemplo, uma nora numa via periférica, que a gente sabe que pode dar problema, né? Caso extravase ali, pode gerar necrose tecidual daquela região. Então, você pode usar esse artifício até o médico conseguir pegar um acesso central, né? Então, você pode fazer nessa push dose de tempo em tempo até dar tempo do médico fazer lá o acesso, né? Embora existam algumas literaturas, existam alguns profissionais da área médica que afirmem que você pode fazer, se tiver numa veia de grosso calibre, né? Você pode fazer uma nora periférica por até 2, 3 horas. Mas, assim, é confiar muito, né? Então, assim, a gente pode ter esse artifício e usar adrenalina, né? Tanto na parada cardiorrespiratória como com vasopressor para poder fazer a pressão subir ali de momento um pouco mais rápido ali, tá? Nós temos a atropina também, né? Que é na verdade, a atropina ela bloqueia o que a gente chama de, né, o estímulo vagal, né? Que gerado pelo nervo vago ali, né? Então a gente utiliza muito, principalmente quando o paciente está bradicardizando, bradicardias, né? O paciente que uma frequência abaixo de 50, né? Dependendo, chegar mais para frente eu vou mostrar para vocês que dependendo da artéria culpada é comum esse paciente fazer uma arritmia. Nós temos uma artéria que ela irriga o nosso sinusal, que é lá o local no coração que gera os estímulos, né? E se você não irriga de forma correta, esse nosso sinusal pode parar de funcionar. E aí, quando ele para de funcionar, outras áreas do coração podem ir assumindo, cada vez batendo mais de uma forma mais lenta, pode causar outras situações. E aí a gente usa a atropina para poder acelerar aí o batimento cardíaco do paciente. Tem até uma máxima que às vezes as pessoas confundem a atropina com a adrenalina, quando usar um, quando usar o outro, né? Então, a gente basicamente, de uma forma grosseira, porque na verdade farmacologicamente não é bem isso, mas de uma forma grosseira, a gente pensa no seguinte: eu uso a adrenalina quando eu quero fazer o coração bater, e eu uso a atropina quando eu quero acelerar o coração, né? Ele está com uma frequência cardíaca mais baixa, então eu quero dar uma acelerada nele, então eu uso a atropina para poder dar essa compensada no coração. Beleza?
Pessoal, se tiver dúvidas e tal, só levantar a mão aí que a gente tira as dúvidas quente aqui. Bom, tem a dobutamina, que a gente também usa bastante, né? É uma droga que tem a principal função, né, aumentar a força de contração do coração, né? Porque muito paciente que tem insuficiência cardíaca e tal, tem às vezes uma debilidade na contração cardíaca que faz com que o sangue ejetado seja um volume mais baixo, por isso que às vezes a pressão do doente não sobe, né? Porque ele precisa de alguma coisa para fazer esse sangue bombear um pouco mais forte, né? Então, a gente usa a famosa dobutamina para isso, tá? Uma coisa importante, principalmente para quem trabalha em semi-intensiva, emergência, CTI, tá? Com relação à dobutamina. O correto é se entrar com a dobutamina, se o paciente tiver uma pressão sistólica pelo menos de 10, tá? Ou de 100, né? Por que isso? Porque quando a dobuta ela entra, ela começa a fazer efeito, né? Como ela vai aumentar a força de contração do coração num primeiro momento, o que que ela faz? Quando ela começa a agir, até o coração começar a fazer aquele trabalho, né, de aumentar a força, a pressão ela dá uma queda. E aí, se você não tem uma cabeça de pressão, como a gente fala, de 10 de sistólica, 100 de sistólica pelo menos, né? A gente pode ter um coração que vai sofrer mais ainda, um corpo que vai sofrer mais ainda. Então, geralmente, quando o paciente está com baixo débito, né, está com a pressão baixa, e a gente tem que entrar com vasopressor, mesmo esse paciente precisando de uma dobuta, o ideal é começar primeiro com a nora, né, para fazer, o cara está com uma pressão de sistólica de 80, 70, né? Então a gente vai tentando subir essa pressão sistólica até chegar pelo menos a 100, né? Quando ela chega a 100, a gente já começa a entrar com a dobuta, que aí, né, vai dar uma equilibrada, vai subir, daqui a pouco a pressão vai começar a subir junto com a dobuta, e aí começa o desmame. E aí, ao contrário, sempre que desmamar, a gente desmama também primeiro a nora e às vezes mantém a dobuta para o doente, que é o que vai fazer mais benefício para ele, né? Por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo. Beleza? Outra droga muito utilizada é a amiodarona, né? É um antiarrítmico, muita gente conhece a amiodarona, né? Até muitas das vezes usado para todo tipo de arritmia, né? As arritmias, né, digamos assim, mais aceleradas, taquiarritmias, embora ela não funcione para todas, mas numa grande maioria, né, ela é utilizada. A gente só tem que tomar cuidado para quando for usar a amiodarona, né, em pacientes que já têm algumas complicações, como bloqueio atrioventricular, né, síndrome do QT longo, porque o impulso elétrico do coração pode cair no momento ali não indicado, né, e aí pode desencadear uma arritmia maligna, como uma TV, uma taquicardia ventricular, uma FV, tá? E cuidado quando ele estiver sendo utilizado com outras drogas. Paciente que, por exemplo, que faz uso de... aí fugiu o nome agora. Digoxina, por exemplo, né? Que é digital, né? Você utilizando a amiodarona, você pode piorar a condição desse doente, né? Porque a tendência da amiodarona é reduzir a frequência cardíaca. E ela tem um problema, a amiodarona, a gente também tem que tomar um outro cuidado para usar, porque a meia-vida dela, ou seja, o tempo que ela começa a ser expelida do corpo, a ser eliminada do corpo, é longo. Às vezes demora uma semana, né? Então, às vezes, o paciente que sai, às vezes, fica tomando amiodarona via oral, por exemplo, durante um bom tempo, ele acaba impregnando, tendo um monte de problemas, né, em função da amiodarona, né? Que é esse antiarrítmico aí, tá? Bom, a amiodarona tem outro detalhe. Quando a gente usa, a gente tem que ficar um pouquinho de olho na pressão, porque ela também tem uma função vasodilatadora, discreta, mas tem, tá? Bom, nem sempre a gente vai usar a amiodarona, como eu falei, às vezes a gente vai usar uma outra antiarrítmico. Até porque, normalmente, a amiodarona, a gente costuma dizer que ela faz cardioversão química. Então, ela tenta, por exemplo, paciente que tem
fibrilação atrial, está com FA, começou a fazer FA ali, uma frequência cardíaca, de FA de alta resposta, a gente fala, uma frequência cardíaca muito alta, né? E aí a gente vai fazer a mildaronina. Só que a mildaronina, ela demora um pouco mais para fazer efeito. E quando um paciente está com uma frequência cardíaca muito alta, né, a gente quer, na verdade, reduzir essa frequência, porque reduzindo a frequência, a pressão do paciente tende a melhorar. Então, a gente, às vezes, vai usar outros artifícios, como, por exemplo, o Sedilanide, né? Ele é um antiarrítmico, reduz a frequência, tá? Mas ele é cardiotônico, né? Ele mantém ali a força de contração ali, então mantendo ali uma estabilidade para o nosso doente, tá? Nós temos o Metoprolol, muito utilizado, né, também em taquicardias, quando a gente quer baixar uma velocidade relativamente mais rápida a frequência cardíaca do paciente, que é um beta-bloqueador, né? Só que ele é contraindicado, lógico, choque cardiogênico, bloqueios, porque isso pode fazer o paciente piorar, porque o paciente está precisando de fazer o coração bater mais rápido quando está em choque, bater mais forte, e você começa a bloquear, né, o neurotransmissor ali, que faz com que ele libere substâncias e bata com um pouco mais rápido, com a frequência maior e um pouco mais forte, né? Então, mas normalmente são dois antiarrítmicos bem utilizados, né? Principalmente em CTI, emergência, é o famoso Metoprolol, tá? Também chamado de Seloken, tá? E o Sedilanide, tá? Bom, outra medicação que a gente usa bastante na sala de hemodinâmica, né? Na verdade, nem usa tanto assim, a gente usa mais em CTI e tal, mas a gente sempre tem à mão a famosa furosemida. Essa daí todo mundo, né, conhece. É um diurético, famoso diurético de alça, um diurético que age de uma forma bem rápida e intensa no paciente, né? Agora, a gente que trabalha em hemodinâmica, a gente tem que tomar um cuidado em pacientes que fazem uso de furosemida. Por quê? Quais são os cuidados que a gente tem que ter em pacientes que fazem uso de furosemida? Bom, primeiro cuidado é sempre acompanhar a função renal do paciente. Por quê? Porque a furosemida, como ela joga muito líquido para fora, né? Isso acaba, às vezes, sobrecarregando um pouco o rim. Outra coisa que pode acontecer, o paciente pode entrar em choque hipovolêmico, porque perda excessiva de líquidos. Paciente em uso de furosemida, a gente também tem que acompanhar um laboratório desse doente, porque a gente fala que a furosemida ela expolia muitos eletrólitos. O que são esses eletrólitos? Né? Sódio, potássio, magnésio, ele manda tudo embora. Tanto que, se vocês repararem, o paciente que às vezes interna com a gente lá, com insuficiência cardíaca, por exemplo, o camarada ele faz uso de dois diuréticos, por exemplo. Faz uso de furosemida, mas faz uso também de um diurético chamado de poupador de potássio. Né? Para quê? Para poder se reter um pouco desse potássio. Porque quando você joga eletrólito para fora, você pode estar condicionando esse paciente a desenvolver um quadro de arritmia. Porque o coração, para ele bater, para ele desenvolver os impulsos elétricos, as contrações musculares, ele precisa de todos aqueles eletrólitos, né? Sódio, potássio, magnésio, tudo aquilo, né, é utilizado para manter o coração batendo. Então, quando a gente expolia, joga muito sulfóleo, não controla, a gente pode acabar tendo um paciente que desenvolve um quadro de arritmia, né? Então, por isso que é perigoso. Outro motivo de ficar de olho no paciente que usa furosemida. Uma das grandes preocupações nossas dentro da sala de hemodinâmica é justamente o quê? É a questão da proteção renal. Por isso que a gente faz o quê? Geralmente hidrata o paciente antes e hidrata o paciente depois, porque o uso do contraste pode sobrecarregar o rim. E aí, se você tem um paciente que vai fazendo uso de furosemida, fatalmente é o paciente que está, né, com a questão hídrica dele baixa, né? Ou seja, já pode ter uma sobrecarga renal, e quando você joga esse contraste, você pode levar esse paciente até uma condição pior, né? A gente pode acabar lesando o rim desse paciente em função do uso do contraste, né? Então,
Por isso que às vezes pede para se suspender, inclusive, a furosemida no dia anterior, né, a realização do cateterismo, da angioplastia, por conta disso, para a gente poder, né, ter um pouco de volume dentro desse paciente, para poder fazer uma proteção desse rim, né? E é lógico, esse paciente, quando entra em sala, a gente já é notificado dessa situação, né? E o médico já toma o cuidado de usar o mínimo de contraste possível, justamente para poder manter, né, esse rim desse paciente viável, para não causar aí uma insuficiência renal por conta do uso do contraste, né? Nada disso que vai trazer alguns danos aí para esse paciente. Por isso que é importante, né, quando a gente recebe o paciente lá na admissão, olhar não só o laboratório do paciente, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas também a questão da prescrição quando ele vem de um outro hospital ou a receita médica que ele traz quando ele é ambulatorial, para a gente poder ver se esse camarada pode, né, fazer o exame mediante a medicação que ele está tomando. E a furosemida é uma medicação que a gente tem que ficar bem atento em função desses possíveis problemas que a gente comentou aqui agora. Bom, a gente faz algumas medicações, né, com o paciente, às vezes faz estímulo vagal, o paciente fica enjoado, vômito, né? Então, a gente usa, por exemplo, a ondansetrona, né, que é um antiemético, tá? A gente sabe que ele é contraindicado no uso da gravidez, lactação, e o paciente tem insuficiência hepática, né? E é sempre bom avisar o paciente, quando a gente faz hemocetona, por exemplo, pode causar um pouco de... a visão pode ficar um pouco turva, o paciente pode ficar um pouco tonto, né? Então, a gente tem que tomar só o cuidado de avisar o paciente e ficar de olho quando fizer essa medicação. Uma outra medicação muito utilizada que a gente faz para poder, né, melhorar a náusea, vômito, essas coisas, é o famoso metoclopramida, né, Flazyl. Agora, é lógico, né, tomar cuidado com pacientes que têm históricos de convulsão e históricos de efeitos extrapiramidais na utilização dessa medicação, né, porque aí a gente acaba piorando a situação. Por isso que geralmente a gente geralmente dá mais ênfase, se dá mais condição no uso da ondansetrona, né, do que do Flazyl, que muita gente acaba tendo efeito extrapiramidal, né? Que é esse efeito extrapiramidal? Tem uma região no cérebro chamada pirâmide. Não sei se vocês já repararam, às vezes a gente acha tão bonitinho um bebezinho, que ele fica fazendo vários movimentos assim com a mão, com a perna, você, que bonitinho, tá fazendo um movimento. Só que quando ele é bebezinho, novinho, né, ele faz aqueles movimentos de forma involuntária, né? São movimentos extrapiramidais, ele não passa pela essa região chamada pirâmide que faz o controle, né, dos movimentos e tal. E conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, o estímulo passa, né, a passar por essa região, a gente consegue controlar os movimentos. E quando a gente faz essa medicação, o que é esse efeito extrapiramidal? Ele perde justamente esse controle da região, né, do cérebro, que perde esse controle dos movimentos. Então, é quando o paciente, né, parece que fica meio doido, quer sair correndo, quer tirar a roupa, quer arrancar tudo, né, e não consegue controlar. Né? Então, por isso que a gente faz efeito extrapiramidal, porque perpassa por essa região do cérebro que controla, né, esses movimentos e o paciente acaba não controlando, né? E não sei se alguém aqui já presenciou o paciente tendo esse efeito extrapiramidal, e aí fica daquele jeito extremamente agitado. Né? Então, às vezes, quando o paciente nunca usou Flazyl, principalmente a gente, né, evita e tenta usar uma outra estratégia justamente em função disso. Tá? Bom, outra medicação que a gente sempre tem que ter a mão em sala é corticoide. Por quê? Porque eu preciso ter uma estratégia farmacológica para pacientes que possam vir a ser o quê? Alérgicos, tá? Que possam vir a ser alérgicos. Então, o que acontece? Pacientes que possam vir a ser alérgicos, muitas das vezes não dá tempo, às vezes um infarto numa emergência, não dá tempo de você pegar esse cara e fazer o tal do preparo. Né? Então, se o cara tem histórico, a gente já entra, já faz hidrocortisona e outras medicações, como o difenidramina, que é o difenidrim, né? Por exemplo. Tá? Então, assim, a gente sempre tem
porque às vezes o paciente também não sabe que é alérgico e começa a fazer um processo alérgico quando começa o exame. Então, a gente precisa ficar, né, de olho nessa situação, beleza? Difenidrin, como eu falei, antialérgico, né? Tratamento de alergias, como todo bom antialérgico, pode causar sonolência, tonteira, tremores, taquicardia, beleza? Dexametasona, a gente até tem, né? É um anti-inflamatório, que também tem uma função imunossupressora, tá? Lembrando que o uso, né, prolongado de Dexa pode causar retenção de líquidos, né, como os corticoides fazem, fraqueza muscular, tá? Mas a gente, né, tem ele em sala para poder utilizar quando necessário, por essas questões dele de ser tanto imunossupressor quanto anti-inflamatório, né, também para as questões alérgicas. O antihistamínico, né, bem conhecido, por exemplo, que é a prometazina, né, que é o famoso Fenergan, tá? Um antihistamínico, né, que tem, como a gente, né, sabe, que às vezes até usa com essa função, né, um potencial de causar tipo, uma sedação, digamos, sedação leve, digamos assim, induzir o paciente ao sono, né? Qual é o problema disso? O problema de usar o Fenergan, a prometazina, é que o paciente pode ter depressão do sistema nervoso central, né? E aí pode também gerar obstrução gástrica, urinária. Então, tem que ser usado também com um pouco de cautela. Mas essas últimas medicações que a gente falou para vocês, hidrocortisona, difenidramina, Dexa, prometazina, que é o Fenergan, todas essas medicações fazem parte do arsenal farmacológico, né? Tanto de prevenção quanto de atuação em causas de alergia. Né? Às vezes o paciente não sabe que ele é alérgico a iodo, né? E que a gente usa um contraste iodado, e aí isso pode causar, né, alergia para esse paciente que não sabia, nunca utilizou, né? Às vezes tem aquela questão de perguntar a história do camarão. Ah, come frutos do mar, come camarão, não come. Existe hoje um debate médico a respeito disso, que alguns médicos dizem que não tem muito fundamento essa questão do cara que não come camarão, que tem alergia a camarão, que tem alergia a iodo. Na dúvida, grande parte dos médicos prefere continuar acreditando que sim, que isso tem a ver, e evitam e fazem preparo antes sempre que possível, né? Quando não é uma emergência, uma coisa que precisa de um tratamento imediato, né? Então, a gente sempre tem que ter esse arsenal farmacológico à mão, caso nós tenhamos aí algum problema de um paciente que venha evoluir com quadro alérgico, beleza? As próximas duas medicações são muito conhecidas por nós, né? O famoso AS, né? Quem tem aqui seus 35, 40 anos, quando era criança, tomou muito AS, a febre, né? Achava que era bala, né? O famoso AS infantil. Para que a gente toma AS hoje, né? No serviço de cardiologia, o que a gente usa o AS? O AS, né? Ele tem uma função antiplaquetária, não deixa as plaquetas, né, se agregar, né? Faz analgesia também, então, mas nossa função na cardiologia, a gente usa ele para a questão, né, de antiagregação da antiplaquetária, para não deixar com que as plaquetas venham a... que toda vez que as plaquetas passam por algum lugar e elas encontram uma lesão, elas se batem, por exemplo, um paciente que tem FA e o sangue fica em determinado lugar lá no átrio dele, rodando, batendo, elas já acabam se aderindo uma na outra e gerando trombo. Então, a gente usa o AS justamente para quê? O pessoal fala assim, é para afinar o sangue. Na verdade, a gente não está afinando o sangue. A gente está evitando que o sangue, né, a gente está atuando de uma forma que a função coagulante do sangue ela seja interrompida, atrapalhada de alguma forma. É isso que a gente faz. Tá? Para que as plaquetas, elas, digamos assim, né, diminuam a sua função, né? Que é isso que vai trazer benefício para o paciente. E um paciente, por exemplo, que é cardiopata, que já angioplastou, já infartou, vai tomar um AS aí por o resto da vida, justamente para quê? Para diminuir a possibilidade de formação de trombo, tá?
Uma outra medicação é o clopidogrel, né? Existem outras medicações que são parentes, digamos assim, do clopidogrel, também são agregantes plaquetários, né? Só que o clopidogrel, para a gente tem que ter muita atenção com ele. Por quê? Para que serve o clopidogrel, basicamente? Né? Ele é um antiagregante plaquetário e, principalmente, tem uma grande função. Ele vai evitar justamente o quê? Que o stent ele restenose, que ele feche, né? Que ele se entupa novamente. E, então, uma coisa que é muito importante no paciente que fez angioplastia ou que vai fazer angioplastia é o chamado ataque de clopidogrel. A gente precisa atacar esse paciente, que é fazer uma dose de clopidogrel um pouco mais alta, né? Para poder fazer mesmo um efeito bem potente, para poder evitar ali a junção plaquetária, né? Atrapalhar a cascata de coagulação, por conta da lesão que existe ali, e aí um sistema de defesa do organismo, tentar criar, né, tampar os buraquinhos que às vezes acontecem, e aí a gente tenta evitar isso, fazendo o quê? O ataque de clopidogrel. Quando a gente não faz esse ataque, quando a gente, logo no início, ou logo após o procedimento, o que pode acontecer? Esse stent ele pode fechar, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Por isso que nas salas de emergência, como existe uma grande probabilidade de paciente que chega com histórico de infarto ir para uma sala de hemodinâmica o mais rápido possível, né, o protocolo de infarto, né, que a gente vai discutir um pouco mais da frente, fala justamente sobre isso. Duas medicações que não podem faltar no protocolo, AS e clopidogrel, né, justamente para poder proteger já esse paciente, deixar ele preparado caso ele precise receber um stent, né? Então, sempre que for solicitado, tem que fazer ataque de clopidogrel nesse paciente, é o mais rápido possível, galera. Não pode demorar, principalmente se for pós-angioplastia, beleza? Pessoal, a gente vai fechar aqui a parte, né, que vamos voltar a falar depois um pouquinho mais, do arsenal farmacológico. Como eu falei, esse é um arsenal farmacológico mínimo. Acabou aqui? Não. A gente pode ter aqui, né, necessidades de acordo com o médico. Ele pode pedir outros medicamentos. Mas, basicamente, esses medicamentos nós temos que ter na sala de hemodinâmica. Beleza? Até aqui, pessoal, todo mundo está conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Dá um feedback aí. Todo mundo está me ouvindo? Alô? Sim. Tá, beleza. Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tá muito rápido? Como é que tá? Fala comigo. Não dá para ouvir. Tá tranquilo, então? Então, beleza. Então, gente, como eu falei, né? Por isso que a gente, quando trabalha no serviço, que a gente recebe pacientes que vão fazer angioplastias e outras coisas, aquela preocupação de quando chega um paciente de uma outra unidade, a gente ir seco na prescrição, que baseado na prescrição do paciente que a gente vai poder, né, tomar algumas atitudes, né? E aí a gente tem, por exemplo, o cara está em dieta zero, não está em dieta zero. Por que o cara tem que estar em dieta zero? Porque se ele fizer estímulo vagal, esse cara ele pode vomitar e aí ficar zero na maca, ele pode acabar broncoaspirando, né? Então, essas medicações que ele usa, tá com a S, clopidogrel? Não, não tá. Então, tem que fazer um ataque para a gente poder ter a certeza e a garantia de que esse stent não vai fazer mais mal do que bem para esse paciente, né? E tem histórico de alergia? Não tem. Se tem, tem condições de fazer um preparo antes? Não, é de emergência, tem que botar esse cara na sala agora. Então, já vamos fazer uma medicaçãozinha aqui para poder diminuir esse risco, né, de que essa alergia venha, né, causar mais danos para esse paciente em função do procedimento, tá? Então, a gente tem essas
essas medicações básicas aí que a gente vem falando para vocês desde a semana passada, tá? E aí agora a gente vai entrar, né, no paciente, né, da cardiologia intervencionista. Que paciente é esse que vem para lá, para a sala de hemodinâmica, né? Que paciente é esse que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? São pacientes que a gente brinca, né? Que são as bombinhas, né? Do nada, de repente, o cara, né? Apresenta tem um mal súbito ali, uma piora do quadro, na verdade, e a gente achava que estava tudo bem e toma um susto, né? Então a gente tem que entender um pouco melhor, né? Sobre esses pacientes. Bom, esses pacientes geralmente são pacientes que vão chegar para a gente, com pacientes que, né? Histórico de dor, famosa angina, histórico de falta de ar, né, famosa insuficiência cardíaca, falta de ar, cansaço, e aí eles vão fazer os procedimentos básicos, né, o que a gente está conversando aqui é sobre cateterismo e angioplastia, tá? Então, basicamente, vão fazer a angioplastia para entender como é que está as artérias, pode ter uma artéria obstruída ou ocluída que pode gerar está gerando, né, esse quadro de dor, esse quadro de cansaço para esse paciente. Eu coloquei ali a avaliação pré-ICP. Gente, a gente vai escutar ATC, ICP, PTCA, tudo quer dizer angioplastia no final, tá? Intervenção coronariana percutânea, isso aí é ICP. PTCA é uma sigla de angioplastia, só que em inglês, né? Então, tem todas essas questões, são essas siglas, mas é a mesma coisa, tá? Então, quando o paciente chega para a gente, o que a gente tem que se atentar? Né? Principalmente quem estiver, né, recepcionando esse doente. A história clínica, tá, desse paciente, quais são os relatos que esse paciente traz que levou ele ao serviço de hemodinâmica, né, cardiológico, tá? Quais os riscos que esse paciente tem, beleza? E a história clínica dele. A partir daí, a gente vai fazer o exame físico desse paciente. Se é um paciente que já tem angioplastia ou já tem um CAT feito, a gente vai rever esse CAT, né? Ver se esse cara já tem uma lesão. Às vezes o cara tem um CAT prévio com uma lesão que não era tratável à época. De repente, essa lesão evoluiu, por isso que ele vem sentindo mais dores. Às vezes, uma pessoa que não aderiu bem ao tratamento, às medicações, né? Se é um caso eletivo ou de emergência, que são situações diferenciadas, embora muitos eletivos virem na emergência, eles acabam, paciente que geralmente, paciente que é eletivo, quando tem uma angioplastia para fazer, né, esse paciente, ele, muitas das vezes, ele é agendado, mas às vezes não dá tempo. Às vezes você bota o paciente lá na mesa, o cara estava em casa, veio de casa, mas quando você faz o cateterismo do cara, está com uma artéria pendurada. Aí você não pode mandar esse cara de volta para casa, tem que tratar, né? Ver como é que está o laboratório desse paciente, que dependendo do laboratório desse paciente, a gente não pode tratar esse cara de imediato, não pode fazer o exame, né? E vou mostrar quais são os itens de laboratório que a gente tem que olhar, né? E qual vai ser a abordagem que vai ser feita. Quando a gente fala de história clínica do paciente, tá? A gente tem que ver o seguinte: fatores de risco que esse paciente apresentou, tem, né, para doença coronariana, tá? Então, na história clínica, eu tenho que ver principais fatores de risco: diabetes, tabagismo, tá? Diabetes, tabagismo, paciente que é hipertenso, tem dislipidemia, né, obesidade, tudo isso são fatores de risco que levam geralmente o paciente a desenvolver um quadro de doença arterial, né? Uma arteriosclerose, né? Arteriosclerose. E aí a gente faz o exame físico desse paciente, tentando identificar, já teve infarto prévio, né? Tem paciente que já infartou e aí não foi tratado, né? Tem disfunção, não tem disfunção, que como vocês já perceberam, que às vezes quando agora o paciente chega, o médico vai lá com o POCUS, tem lá aquele ultrassonografia lá, aquele que faz o eco, né? Já vê para ver se já tem disfunção. Por quê?
porque ali já vai começar a otimizar a medicação, porque até a medicação que esse cara tem que usar é uma medicação, às vezes, um pouco diferenciada. É aquele paciente que chega e a gente fala assim, ó, esse cara está restrito ao leito, esse cara tem restrição hídrica, né? Tem que mudar algumas medicações desse paciente, né? É um paciente que já é revascularizado, ou já fez angioplastia, tem histórico de arritmia ou alergias. Isso a gente identifica no exame físico, que isso vai nos guiar, digamos assim, a nossa conduta com esse paciente. E avaliar sempre a questão laboratorial do doente, principalmente nos quadros instáveis, né? E definir se o infarto é com supra ou se o infarto é sem supra, né? Isso vai definir também uma conduta, né? Na questão da agilidade, digamos assim, do paciente, de ele ser tratado mais rápido, mais cedo ou não. Né? Não sei se vocês, o pessoal, nosso amigo, a gente trabalha no Pedro, a gente tem aquela questão, né? Quando a rede libera um paciente, a prioridade é sempre do infarto com supra, que o infarto com supra, né, tende a ser uma situação pior, né, do que o infarto sem supra naquele momento. Embora na sala a gente perceba que às vezes a gente recebe um paciente com infarto sem supra, principalmente se esse paciente já é mais idoso, esse paciente já é, né, diabético, que fuma ou fumou durante longa data, e aí quando a gente bota o vozinho lá e a gente faz o cateterismo e vê que o cara às vezes é revascularização. O cara é multiarterial, 3 artérias, às vezes uma pendurada, né? Então, assim, porque o infarto com supra, ele tende, né, a ter uma evolução pior, né, digamos assim, a curto prazo, né? Mas a gente explica um pouco melhor sobre isso. A principal causa de atendimento na hemodinâmica hoje, né, é o infarto, tá? O carro-chefe, o tratamento do infarto. Você faz outras coisas na cardiologia? Faz. Por exemplo, a arritmia. A arritmia vai lá, faz ablação, faz valvoplastia, faz um monte de coisas, né? Mas o carro-chefe, na verdade, é o quê? O tratamento de infarto, tá? Quantos tipos de exame existem, de infartos existem, perdão? Muita gente não sabe, mas nós temos 5 tipos de infarto, tá? Nós temos o infarto tipo 1, que é uma complicação, é o famoso infarto, que a gente trata lá no nosso hospital, né? É uma complicação de uma placa de gordura que se deslocou, que se rompeu, né? E obstruiu ali uma artéria. É um infarto clássico, digamos assim. A gente tem um infarto tipo 2, que muitas das vezes passa desapercebido em algumas situações, tá? O que é esse infarto tipo 2? Que a gente fala de desbalanço na oferta e demanda. Por exemplo, um paciente pode infartar por uma anemia grave. O paciente pode infartar por uma perda de sangue considerável. Por quê? Né? Ele vai precisar de oxigênio do músculo cardíaco, só que em função da anemia, em função da perda sanguínea, esse cara ele não vai ter aquele sangue suficiente para suprir a necessidade do próprio coração. Né? Isso pode acontecer também com as arritmias, né? Isso é o que a gente chama de infarto tipo 2. Né? E às vezes, assim, você consegue melhorar muito o quadro do doente quando você consegue identificar isso já lá na sala de emergência. Que é quando o paciente tem os outros exames que a gente vai ver, por exemplo, a troponina, que aparece aumentada lá, e indica que é um infarto, e aí só que você esquece de olhar lá, por exemplo, a série vermelha do paciente e vê que está tudo lá embaixo, o cara precisava de uma transfusão de sangue. Né? Então, assim, são várias das situações que a gente tem que olhar quando a gente recebe um paciente infartado. Não é só, né, o eletro e o exame tradicional, que é a troponina do paciente. Né? Então, infarto tipo 3, que é a morte súbita, né? Geralmente, às vezes a gente não consegue não ver, né, alterações eletrocardiográficas, tá? Simplesmente o cara foi como o infarto fulminante, que as pessoas falam. Teve um infarto fulminante, botou a mão no peito, caiu e morreu. É a famosa morte súbita. Isso a gente chama de infarto tipo 3. Tá? E tem o infarto tipo 4,
O infarto tipo 4 tem a ver com o nosso trabalho. O infarto tipo 4, né, é um infarto que tem a ver com as complicações de angioplastia, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente está lá tratando um paciente e aí a gente está tratando a artéria, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar. Está tratando a artéria, por exemplo, num ponto, só que quando a gente passa uma guia, ou até mesmo está colocando o stent, alguma coisa, o trombo se desloca ali, ou acontece alguma coisa que acaba ocluindo um outro ponto, ou ponto mais para baixo, por exemplo, né? Dificulta, fecha e o fluxo não passa, né? Por exemplo, e a gente tem alguns efeitos que a gente chama de slow flow, que é o slow flow é quando o fluxo passa muito lento, ou no reflow, quando você bota os stent e não passa nada, né? Então, assim, nós temos essa complicação, tá? E nós temos a restenose de stent, que é quando você bota o stent no doente e dias depois, às vezes não chega nem a dias, horas depois, né, esse stent ele fecha, né? E aí o paciente reinfarta. Não sei se as meninas que estão presentes aqui vão lembrar da situação de um professor de educação física, de natação que a gente teve lá, que ele foi, fez angioplastia, voltou para a gente, acho que horas depois, ele começou com dor no peito de novo, quando a gente olhou o eletro, estava com um supra gigante de novo, volta com ele para a sala, o stent, né, tinha trombosado, tinha fechado o stent dele, né? Então, isso é um tipo de infarto que é relacionado ao tratamento por angioplastia. E tem o infarto tipo 5, que é quando o camarada infarta, e esse infarto dele está relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica. Uma vez nós fomos acionados para fazer um cateterismo no paciente que tinha feito uma ponte de safena. E aí a gente foi lá para a sala para fazer o cateterismo e uma das pontes desse paciente tinha fechado, né? Então, como foi um infarto relacionado à cirurgia de revascularização, esse paciente reinfartou e foi um infarto do tipo 5, porque tinha a ver, né, com a cirurgia cardíaca que ele havia feito. Então, assim, não é só dizer que o cara infartou, né? Vocês veem que tem muito mais coisas aí, a gente tem que saber o tipo de infarto que o cara teve. Bom, a nível de curiosidade para vocês, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes chega um paciente de outra unidade e aí fala assim, não, a troponina deu positiva. A troponina é um marcador cardíaco que a gente usa de referência para saber se o paciente infartou ou não, né? Só que quando a gente fala que a troponina deu positivo, isso é muito relativo, porque, por exemplo, se o paciente for renal, a troponina dele vai dar positiva e não necessariamente esse cara infartou, né? É o que a gente chama de exame qualitativo. O ideal, certo? Né? O ideal é que todas as unidades fossem iguais à nossa, que a troponina ela é quantitativa, ou seja, ela diz quanto essa troponina alterou. E a partir desse valor é que a gente consegue determinar se esse paciente realmente infartou ou não, né? Então, como é que a gente sabe se o paciente infartou? Bom, uma coisa que a gente vai sempre ter como base, a clínica soberana. Então, se o paciente chegou com dor no peito, a gente já tem que suspeitar de infarto. Se esse cara tem supra no eletro, a gente já considera esse cara como infartado. Porque o cara pode infartar e ter um eletro normal, mas tem dor, e quando você colhe o sangue do paciente para fazer a curva enzimática, está lá a troponina aumentada, né? Tanto que a quarta definição universal do infarto ela determina, né, que é infarto? É a elevação acima do percentil 99 da troponina, ideal que seja ultrassensível, como a troponina mais fidedigna, digamos assim, né? Associada a pelo menos uma das condições. Sintomas, dor típica, aquela dor opressiva no peito, né? Que passa, às vezes volta apertando, com pontada. Alterações no eletro, tá? E exames de imagem que sugiram que teve alguma perda, como um eco, por exemplo, né? E depois que faz o cateterismo, a autópsia, aí a gente consegue ver que realmente tinha uma artéria fechada ali, tá? Mas normalmente a gente não chega lá embaixo, a gente
vai tratar lá em cima ainda, alteração de enzima, eletro e dor. Basicamente, são essas 3 situações que a gente vai avaliar no paciente para dizer se ele infartou ou não. E tem uma coisa que nas salas de emergência, às vezes, né, furam um pouco e tentam, às vezes, e chegam para a gente com as nomenclaturas meio furadas. Então, vamos lá. Quando o paciente chega na sala de emergência, e é bom a gente entender isso, porque que às vezes o paciente chega para a gente fala que assim, pô, a gente já está perdendo o jogo de 2-0, né? Quando o paciente ele entra, na entrada na unidade de saúde com dor no peito, tá? Existe o protocolo chamado porta-agulha, porta-balão, né? Que é o seguinte, a gente tem 10 minutos para rodar o eletro desse paciente com dor no peito. Se eu digo que esse paciente tem 10 minutos para não é começar a rodar em 10 minutos, estar com o eletro na mão do médico em 10 minutos, né? É isso que diz o protocolo, esses 10 minutos são para isso. Por isso que o paciente com dor torácica ele tem que ter prioridade no atendimento emergencial, tá? Então, o paciente entrou, eu tenho 10 minutos para rodar o eletro. Rodei o eletro, tem, por exemplo, tem supra de ST, esse paciente ele tem 30 minutos para trombolizar. Ou 90 minutos para fazer angioplastia, que a gente chama de angioplastia primária, né? Se eu conseguir colocar esse paciente na sala em 90 minutos, eu não preciso trombolizar esse paciente. Mas se eu não for conseguir isso, o ideal é que eu trombolize esse doente. Como? Na rede pública, né, que é uma grande carro-chefe de atendimento, esse tipo de coisa. Dificilmente você vai conseguir fazer esse atendimento primário, né? Então, o ideal é que as unidades de saúde tenham o trombolítico para trombolizar o paciente, né? O que o trombolítico faz? Quando a artéria com supra, né? Então, lá, ela está mais fechada. Então, quando você injeta o trombolítico, o que ele faz? Ele abre, digamos que ele abre um caminho, ele consegue dissolver um pouco aquilo que está obstruindo a artéria para manter um fluxo, né? Para aquela área do coração se manter irrigada. E é isso que muitas das vezes dá tempo do paciente chegar até a angioplastia. Tá? Se o serviço, o local tem angioplastia, tem hemodinâmica, grande parte dos centros privados de emergência, né? Eles conseguem colocar o paciente em 90 minutos. Mas tem um detalhe, tá? Não é assim, eu rodo a eletro em 10 minutos, depois tenho mais 30 para fazer a trombólise. Não. Eu tenho até 10 minutos para o eletro na mão do médico. Continuo contando desse tempo, eu vou ter, teoricamente, mais 20 minutos para começar a trombolizar esse paciente. Se eu não vou trombolizar, eu tenho que mais 80 minutos para esse cara já estar na sala de hemodinâmica com o médico passando o catéter, né? Quando eu falo 90 minutos porta-balão, balão é referência à hemodinâmica, né? O porta-balão é referência do paciente quando a gente faz na verdade, a angioplastia, que a gente vai falar mais na frente, essa plastia, ela é feita com balão. Hoje, a gente convencionou a chamar angioplastia com stent, né? Mas há um tempo atrás, a plastia era feita com balão. Então, você pega o balão, infla um balão dentro da artéria e a artéria ela libera o fluxo ali. Qual é a função do stent? A função do stent é manter a artéria aberta. Porque quando você só balonava e tirava, a tendência é que fazia o quê? Fechava. E quando você faz isso, às vezes você soltava uma placa, daquela placa de ateroma que estava ali, ou de um trombo, alguma coisa, isso ia vagar pela artéria e fechar em outro ponto. Então, quando você bota a malha, a redezinha de stent ali, segura tudo que está ali para não deixar isso acontecer. Tá? E aí, o que acontece com a gente? Às vezes, o pessoal fala assim, vamos fazer uma angioplastia primária. O paciente está vindo porque não tinha trombolítico na UPA. Não é angioplastia primária, né? Porque vai chegar depois de 120 minutos. Vai chegar depois de 2 horas. Porque 120 minutos, ele já deveria estar lá na unidade, com o médico já passando o catéter, né, na artéria dele, chegando até o coração. Então, é isso que diz esse protocolo. Quando a gente não segue isso, gente, a gente tem um problema. Existe uma máxima na cardiologia que fala que tempo é músculo.
quanto mais eu demoro para atender esse paciente de forma correta, mais músculo cardíaco se perde, mais músculo cardíaco morre, né? E aí, por isso que uma das consequências do infarto é o quê? Insuficiência cardíaca, né? Que é onde morre, não contrai, né? E aí, quanto mais eu tiver músculo cardíaco morto, né, mais complicado vai ficar a vida do meu paciente. Beleza? Vamos seguir. Bom, quando a gente tem um paciente que infarta na sala de emergência, existe um protocolo que a gente chama de MONAB, MONABIC, MONABIS, enfim, né? Que são a referência ao nome de alguns medicamentos que a gente usa na sala de emergência e usa no nosso serviço também, né? Só que a gente vai explicar alguns cuidados que a gente tem que ter na utilização dessas medicações, tanto na sala de emergência quanto na hemodinâmica. O cuidado tem que ser o mesmo. Então, morfina, né? O paciente está com dor, né? Já chega lá, não, vamos lá, vamos fazer, dilui a morfina aí, pega 2 acessos calibrosos, um em cada braço, vamos lá, sonda no paciente, o protocolo não levante, né? A gente pode discutir isso depois. E vamos lá, vamos começar. AS, clopidogrel, isso não tem para onde correr. Esses dois realmente tem que ser feito, tá? A gente só não faz clopidogrel na sala de emergência se a gente conseguir colocar esse doente 90 minutos na sala de hemodinâmica. Geralmente isso só vai acontecer no particular. Por quê? Porque a gente não faz o clopidogrel na sala de emergência. Se a gente colocar esse paciente 90 minutos na hemodinâmica, porque se esse camarada for triarterial e a gente tiver que subir com ele rápido para a cirurgia cardíaca, se ele tiver tomado clopidogrel, eu preciso esperar pelo menos 5 dias antes de operar esse doente. Essa é a única coisa, única finalidade. Então, na realidade pública, como isso dificilmente vai acontecer, né? Então, AS clopidogrel. Chegou na UPA, AS clopidogrel. Chegou num grande hospital, uma grande emergência, infartado, AS clopidogrel. Esses dois, beleza. Morfina. A gente só faz morfina se as outras coisas que amenizam a dor do paciente não fizerem efeito, como, por exemplo, o nitrato, que a gente vai fazer o isordil sublingual, ou vai botar um tridil para correr, né, para poder fazer vasodilatação, e isso vai, né, diminuir o consumo, diminuir o esforço, vai diminuir, tende a diminuir dor do paciente. Tanto que no nosso serviço, o paciente começou a sentir dor, o que a gente faz? Se está com a pressão boa, é o que a gente usa? Tridil. Faz vasodilatação para diminuir, né, o consumo, diminuir dor, diminuir. Então, isso é nitrato. Fez nitrato, beta-bloqueador, vai fazer atenolol, metoprolol, seja lá o que for, para diminuir a contração do coração, diminuir o trabalho do coração. O músculo trabalha muito, consome muito. O músculo trabalha pouco, consome menos, né? Então, a gente vai fazer beta-bloqueador também. Então, se a gente faz tudo isso e a dor do paciente persiste, aí vamos fazer morfina, mas com muito cuidado. Por quê? A morfina ela vai ajudar porque ela faz um pouquinho de vasodilatação também. Legal. Só que ela pode fazer o quê? Depressão do sistema nervoso. Ou vai depressão respiratória. E isso é perigoso. Por isso que hoje, nos protocolos, se pede para tomar muito cuidado com a utilização da morfina no atendimento do paciente infartado. Tá? Oxigênio é outra coisa. A pessoa já chega colocando catéter de O2 no doente ou uma macro. Vamos lembrar que a água demais também mata a planta, né? O que acontece? O O2 em excesso, né, ele é neurotóxico. E já foi comprovado que o oxigênio ele faz um efeito, dependendo da concentração dele, ele faz um efeito vasoconstrictor. Tudo que eu quero fazer no paciente que está infartado é vasodilatação. Eu quero que a coronária dele se dilate para poder facilitar o fluxo sanguíneo ali mesmo que esteja obstruída. Então, eu tento dilatar aquela artéria para ter um fluxo mínimo possível ali. E aí, o que acontece? O camarada senta o oxigênio no camarada e aí o oxigênio tende a fazer vasoconstricção. Eu pioro a situação do meu doente. Tá?
Bom, clopidogrel já falei que tem que fazer. A heparina a gente vai fazer também, clexane, geralmente, 30 miligramas de clexane, depois vai manter subcutâneo. Né? O beta-bloqueador tem até uma semana, perdão, até 24 horas para começar a fazer o beta-bloqueador, porque se for um paciente que estiver fazendo bradicardia, eu não posso fazer beta-bloqueador nesse paciente. Né? O que é o beta-bloqueador? É aquele atenolol, metoprolol, decaverdilol, a família LOL, digamos assim. Né? E o IECA, né, o captopril, né, para manter a pressão baixinha, né, para esse coração não trabalhar forçado. Quando a gente faz isso, a gente diminui o consumo, né, do coração desse doente. Ter critério para utilizar o protocolo, né, MONA, essas medicações, inclusive no nosso serviço, né, porque o paciente está lá fazendo procedimento de hemodinâmica, a gente tem que tomar cuidado com alguns medicamentos que a gente vai usar, justamente porque tudo que eu falei que pode acontecer na emergência, pode acontecer com a gente durante o atendimento ao paciente também. Vamos lá. Existem alguns pacientes, né, que têm contraindicação para a realização dos cateterismos, das angioplastias da vida. Tá? Que contraindicações são essas? São as contraindicações relativas. Tá? Por exemplo, sangramento gastrointestinal agudo. Por que o paciente com sangramento, né, na verdade, não só gastrointestinal, mas sangramento nasal, enfim, sangramento no geral, deve ser repensada essa questão do cateterismo, por exemplo. Porque o que a gente faz? A gente vai estar passando catéteres, vai estar passando guia por dentro da artéria desse doente. O que pode acontecer? Trombose. Para não trombosar, a gente usa o quê? Heparina. E se esse camarada já está com sangramento, a gente faz heparina, o que acontece? A gente piora a condição desse paciente. Tá? Desequilíbrio eletrolítico, em especial hipocalemia, né? Ou seja, potássio baixo. Na verdade, não só potássio baixo, potássio, sódio, né? Tanto alto como baixo, os dois, né, eles podem causar o quê? Arritmias. E eu estou futucando dentro do coração desse paciente. Né? Então, a possibilidade da ocorrência de arritmias só por estar passando com catéter dentro da artéria, dentro do coração desse paciente, ela já existe. Né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado para não gerar mais esse problema, pode ser danoso para o meu doente. Tá? Atenção a pacientes que fazem uso de digitálico, né? Como, por exemplo, fugiu o nome agora. Até Cedilanis mesmo, né? O tipo de digitálico, tá? Anticoagulação, né? Ou seja, o famoso INR do paciente alto. Por quê? O paciente vai fazer heparina, tá? E pode ter problemas. Beleza? Paciente que já tem histórico de alergia, eu tenho que fazer o quê? Tratar antes, fazer preparo para que esse paciente possa fazer o exame contrastado. Paciente que teve AVC, tá? Eu tenho que tomar cuidado. Insuficiência renal, porque o contraste ele pode, né, causar até uma lesão no rim desse paciente. Então, geralmente, paciente que tem doença renal, né, normalmente, um paciente que fazem diálise, por exemplo, a gente sempre recomenda que a diálise esteja agendada para o dia do CAT, que é justamente para poder limpar aquele excesso, né, de contraste que está ali, que vai sobrecarregar ainda mais o rim daquele paciente que já é sofrido. Né? Febre ou infecção, né, a gente não sabe, até se for desconhecido o sítio, né, de infecção, então, paciente com infecção não vai fazer, né? Não, pelo menos não é indicado que se faça. Anemia grave também não é indicado que se faça, tá? E o paciente não colaborador, não colaborativo, né? Às vezes, para esse paciente não colaborador, que não colabora e tal, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que usar todo o recurso da anestesia, sedar o paciente, né? Para poder fazer ali o procedimento. Bom, recebi o paciente, né? E às vezes o técnico de enfermagem vai ajudar, né, nessa recepção. E aí o paciente vem
com a bolsinha dele, ou vem a ambulância, entrega o prontuário na nossa mão, e aí a gente tem que fazer a anamnese e o exame físico do paciente de uma forma geral, né? Ver o que tem de exame desse paciente, por exemplo, se tem eco, se tem eletrocardiograma, se tem exame de sangue, muito importantes os exames de sangue, né? Função para poder ver função renal, série vermelha, sódio, potássio, glicose, né? Não é recomendado, por exemplo, o paciente fazer com a glicemia acima de 300, porque um dos riscos é aumentar o risco de infecção, né? Bom, ver se esse paciente, né, se ele está em jejum, no mínimo de 6 horas, tá? A gente tem que estar em jejum em dieta zero, tá? Se ele tem histórico de alergia, se é necessário fazer a utilização de antihistamínicos ou não, se suspendeu medicamentos de diabetes, metformina, glifage, que esses medicamentos, quando a gente faz o exame contrastado com substância iodada, pode causar o que a gente chama de... Rapaz, hoje estou dando branco. Peraí que eu vou lembrar. Vou lembrar. Tá? Se ele tiver caso de alergia a contraste, a gente vai fazer o preparo para esse camarada. Tá? Acidose lática pode acontecer se o camarada não suspender a metformina, a glifage, essas coisas, e fazer o uso. E essa acidose lática pode fazer o paciente entrar em choque, tá? Choque cardiogênico. Então, se o camarada for alérgico, fazer, né, o preparo para esse paciente antes de botar ele na sala. Então, a gente recebe o paciente, a gente tem que estar de olho em tudo isso. Tem que receber a documentação do paciente, confirmar se é o paciente, e aí, além de tudo isso, né, ver aquele negócio, acesso, preferencialmente, aonde? Braço esquerdo, de preferência, deixar aquela distância, né, de 5 centímetros, 5 centímetros, por exemplo, do punho, porque se tiver que migrar para o braço esquerdo, está liberado, né? Tudo isso. Se tiver que pegar o acesso no braço direito, que se coloque, né, um acesso alto, né, para poder deixar ali a região do punho liberada para poder realizar o exame. Tá? Até porque se colocar o acesso embaixo, a gente sabe que depois que acabar o exame, aquele acesso vai ser perdido quando a gente fizer o curativo compressivo, né? Então já vai ter que providenciar um outro acesso, porque vai ter que hidratar esse paciente vai ficar sob vigilância, né? Se tiver alguma intercorrência, alguma emergência, tem que ter um acesso ali para fazer drogas ali de ação rápida. E aí o cateterismo, propriamente dito, né? Como eu falei, o que é cateterizar? É colocar um catéter em algum lugar, né? Por exemplo, o enfermeiro ele faz o cateterismo vesical. Ele bota um catéter lá na bexiga do paciente para drenar a urina, né? No resto do corpo não é diferente. Então, nós temos, tá, as arteriografias, que são produzidas por cateterismos, onde a gente coloca um catéter e vai injetar uma solução de contraste para poder ver como é que está aquela região, né? E aí eu posso fazer isso no coração, cérebro, membros inferiores, membros superiores, rim, enfim, né? A gente vai poder fazer aí essa arteriografia onde é necessário para ver se tem oclusão, má formação, aneurismas, enfim, várias outras situações, tá? Eu falei, arteriografia de membros inferiores, cerebral, membros superiores, carótidas, né? Bom, e aí é que a gente escuta muito, infarto com supra de parede inferior, eu já penso em coronária direita, de onde vem isso? Tá? Só para botar para a gente pensar, que uma vez, né, eu falei que é o seguinte, tempo é músculo. E às vezes a gente recebe o doente que está vindo porque não trombolizou lá na UPA. Então esse camarada já está vindo, já perdendo tempo, já está perdendo músculo, já está perdendo o coração. Quando a gente sabe aonde que o eletro mostrou a alteração desse paciente, a gente já consegue ter uma ideia qual é a artéria culpada. Então, por exemplo, se o camarada fala para a gente assim, ó, é um infarto inferior, né? Então a gente já vai ter a noção de que esse infarto inferior
é coronária direita. E aí a gente vai fazer o quê? Separar o material já para atendimento de coronária direita. Para quê? Para adiantar o médico? Não. Quanto antes já tiver tudo separado, quanto antes a gente já começa, quanto já a gente encurta, né, esse tempo que o paciente já está perdendo músculo, perdendo músculo, perdendo músculo ali. Então a gente consegue, né, salvar um pouco aquilo ali, digamos assim, né, desse doente. Beleza? Então é assim que a gente sabe que o eletro ele é dividido em paredes, né? Então cada área do eletro, né, ele me diz uma parede. Aqui, por exemplo, D2, D3 e AVF, que é a referência, por exemplo, da parede inferior, que é geralmente, né, coronária direita. D1 e AVL, junto com V5, V6, ao lado esquerdo, né? V1, AV4, né? Geralmente a parede anterior, né? E aí eu já penso em DA, né? Enfim, eu tenho. É assim que a gente faz. Então, quando o médico ele fala mais ou menos a parede, um lado, com a prática, a gente já consegue assimilar e já deixa o material separado para fazer o cateterismo, a angioplastia daquele lado, daquele doente. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Até agora tá tranquilo? Sei que é muita informação. Até agora tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então é assim que a gente sabe, né? Aonde está o supra, né? Existem alguns critérios para a gente saber, né? Se é supra de verdade ou não, mas onde é que está o supra é que vai me dizer. Então o médico já mais ou menos fala, tá chegando um infarto aí de parede anterior. A gente já vai separar os catéteres que a gente tem como base que vai ser utilizado, que é o basicão para parede anterior. O médico pode pedir outro? Pode, é a critério médico. Mas o basicão a gente já vai separar, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês lá no final de semana, lá que a gente estiver lá na sala. Então, aqui, como eu falei para vocês, né? D1 e AVL no eletro, V5 e V6 é lateral, né? A inferior aqui, D2 e D3 AVF, enfim. Eu vou tentar tirar um dia e passar para vocês um material explicando pelo menos essa questão de infarto, identificação de infarto para vocês terem um pouco mais de noção, né? Uma literaturazinha fácil de entender para vocês, né? Entenderem isso de parede, por que que é supra, por que que é infra, fica mais fácil para vocês. Bom, e aí, como eu falei, quando eu tenho, o médico me fala mais ou menos qual é a parede, eu tenho mais ou menos uma ideia, né, do qual é a artéria que está sendo afetada. Então, por exemplo, se eu tenho a parede inferior, quando ele fala, eu separo o material para tratar quem? A CD. Está aqui um exemplo, que é a CD. Ele está aqui, ó, inferior. Né? Se ele me fala que é a parede anterior ou septal, eu tenho aqui a DA, né? Eu tenho como utilizar esses parâmetros como referência, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou tentar organizar uma outra aulinha, alguma coisa assim para vocês à parte, né? Um materialzinho para vocês entender um pouco melhor disso, tá? Não é difícil, não. Bom, e aí agora chegou o paciente, chegou na sala de hemodinâmica para fazer o cateterismo, já vimos a questão laboratorial do doente, já vimos a questão de medicação do doente, tá, ele vai para a sala. E agora? Bom, normalmente o exame ele é feito em duas vias principais, né? A gente sempre preza pela via radial, né, da artéria radial, né? Aí, para não esquecer da anatomia, né? Pô, aqui, ó, o dedão é a antena do rádio, ó, e aí que é o osso rádio, e aí aqui a gente tem a artéria radial, né? E aí o que acontece?
né? E aí, o que acontece? Geralmente, a gente faz pela radial. Por que pela radial? Diminui risco de infecção, diminui risco de sangramento, porque o calibre da artéria é menor, uma série de situações que a gente consegue evitar por conta disso, tá? Então, assim, preferencialmente, sempre vai tentar fazer pela artéria, pela radial direita. O pulso é fraco, ou a anatomia não favorece, vamos tentar pela radial esquerda, né? Ou não posso fazer pela radial direita, o paciente é mastectomizado, o paciente já é revascularizado, enfim, tem algumas coisas que me fazem, né, repensar o acesso na radial direita. Vamos para a radial esquerda. Não dá? Femoral direita, femoral esquerda. Não dá? Aí, braquial. Braquial, hoje em dia, é menos utilizada, né? Ainda mais utilizado hoje, radial direita, femoral direita, tá? São os mais utilizados. Sempre, preferencialmente, por onde? Radial direita, né? Então, normalmente, quando a gente for separar o material, se é emergência, a gente sempre deixa separado tanto radial quanto femoral. Quando não é emergência, quando é eletivo, por exemplo, o paciente já está internado, vai fazer, e aí, assim, a gente geralmente pergunta para o médico, a gente já separa e pergunta, pô, vai entrar com a... Porque, como eu falei, para fazer só o cateterismo, né, só vai passar um catéter ali por dentro, basicamente. Então, eu posso fazer com uma bainha de menor calibre, que é a 5. Se é uma angioplastia, ou tem uma tendência a virar uma angioplastia, eu já entro com uma bainha que tem um calibre maior, porque vai passar mais coisa ali por dentro, né? Então, a gente pergunta geralmente para o médico, já vai entrar com a bainha 6? Não, vai entrar com a 5, vou fazer o salcate primeiro. Enfim, aí o médico define, tá? Mas quando é emergência, a gente já separa logo, né, tudo pronto para fazer uma angioplastia, beleza? E esses são geralmente os pontos. Então, a gente vai sempre separar material para punção, tanto de radial quanto de femoral. E aí, quando o médico chegar, ele define o que ele quer. Se ele vai querer fazer radial, ou se vai querer fazer femoral. Aqui, alguns exemplos, né, de punção. Aqui, o curativo já feito na femoral, o curativo compressivo. A famosa punção radial. Pode ser que vocês vejam algumas vezes, não, né, não é muito comum, mas pode acontecer, duas punções diferenciadas. Que uma, aqui passa a artéria radial e a artéria que acompanha paralela é a artéria ulnar, né? Pode acontecer do médico fazer pela ulnar, não é comum, tá? Pela ulnar. Ou o que a gente chama de radial distal. O que é radial distal? Ele pega a artéria radial aqui em cima, né? Lá na junção, né, do primeiro quirodátilo ali, do famoso polegar, né? Essa é a famosa radial distal, né? Como está aqui na foto. Também não é muito comum, tá? Mas pode acontecer de a gente presenciar. Acho que geralmente com acesso mais difícil e tal, e aí um médico que tem, né, um manejo melhor, uma condição mais fácil, né, consegue fazer esse procedimento. Ideal, correto, e é de grande importância. Antes de fazer a punção, né, é fazer o que a gente chama de teste de Allen. O que é o teste de Allen? É o teste que verifica o fluxo, né, sanguíneo. A gente pressiona a artéria ulnar e a radial, né? A gente pressiona e solta uma. Quando a gente pressiona, a mão ela fica pálida. Quando a gente solta, né, essa mão ela tem que voltar a ficar corada. Por quê? A artéria radial e a artéria ulnar, elas vão se juntar no arco palmar. Então, uma supre a outra. Pode acontecer ao fazer o cateterismo na artéria radial, por exemplo, essa artéria ficar comprometida. E se eu não tenho a artéria ulnar suprindo esse arco palmar, eu posso condenar essa mão a uma isquemia. Então, eu faço a compressão,
solto a artéria ulnar e vejo se a palma da mão volta a ficar corada. Tá? Isso é uma garantia que eu tenho de que eu posso, que se porventura eu tiver algum problema pós-cateterismo na artéria radial, eu não comprometo o fluxo sanguíneo da mão. Porque se eu comprometer o fluxo sanguíneo da mão, o que vai acontecer? Eu posso causar ali uma isquemia. E aí eu posso acabar, né? Aí eu vou ter que correr para vascular, estudar vascular lá, abrir, mexer, ver se tem jeito, enfim. Bom, como já comentado, vamos só reforçar aí o que é o cateterismo cardíaco, né? É um procedimento diagnóstico invasivo, onde catéteres arteriais e venosos radiopacos são introduzidos em vasos sanguíneos, selecionados atingindo os vasos coronários e as câmaras cardíacas. O avanço do catéter, a gente vê o catéter subindo, né? Ele é guiado por fluoroscopia, né? Ou seja, através de uma técnica a gente utiliza raio-x, injetando meio de contraste para poder enxergar o fluxo, né? Como é que está o fluxo, e tem uma guia radiopaca, né? E o catéter também, que vão e a gente consegue acompanhar, né? Enquanto a radiação vai sendo emitida, a gente consegue projetar isso na tela. Aqui é um exemplo de um cateterismo, né? Uma foto. Aí aqui você consegue ver que nós temos uma lesão grave, né? Uma artéria que necessita ser tratada, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vê no cateterismo. Quem ainda não teve o prazer de ir lá acompanhar alguma coisa, quando ele injeta o contraste, é isso que a gente vê. As artérias se enchendo com contraste, a gente consegue ver aonde que tem uma falha, onde que tem uma possível lesão que tem que ser tratada para melhorar a condição de vida daquele doente. Né? Só que a gente vê, lógico, de modo em movimento, né? Não estático como uma foto. Tá? Aqui, uma outra foto, só que agora de uma outra coronária, da coronária direita. Né? Vocês percebam que ela vem com a espessura, olha a espessura, olha a largura, né, que vem a artéria, e de repente, olha como é que ela afina aqui, né? Por que ela afinou assim? Ela afinou assim por conta da lesão, né? Por conta da plaquinha de gordura que vai fazendo ela afinar, vai causando essa alteração. Se vocês repararem, possivelmente aqui também tem uma lesãozinha, mas é muito discreta, né? Essa daqui, onde está apontado de amarelo, é bem mais grave. Então, possivelmente, essa será tratada, né, no decorrer desse exame. Bom, o cateterismo é empregado para diagnosticar a doença arterial coronariana, né, onde tem a formação de placas de ateroma, né, ou placas de gordura, né, que vai fazendo a redução, que vai causando uma lesão, uma calcificação ali do vaso, vai diminuindo o fluxo, né? Com isso, a capacidade do coração, né, de se alimentar, digamos assim, né, de oxigênio, né? E aí, quando a gente coloca o catéter lá, injeta o contraste e tal, a gente avalia justamente o quê? A permeabilidade dessa artéria, como é que está passando o fluxo por ali, se está passando, se está bom, se não está, se está diminuindo, né? E aí a gente consegue determinar a extensão, se é uma lesão grave, pequena, se é uma lesão... porque existe, né? Nem toda lesão ela vai ser tratada, né? Dependendo da quantidade de placa de ateroma que tiver, se for pouquinho ainda, uma lesão pequenininha, a gente vai tratar com tratamento conservador. O que é isso? Vai tratar com medicamento, mudança do estilo de vida, né? Essas coisas. Então, aqui é para vocês entenderem o que acontece quando a gente faz o cateterismo. A gente fez o cateterismo e viu que essa artéria aqui, que é da artéria, que é da coronária esquerda, né? Da região da coronária esquerda, que é a principal artéria do coração que tá lesionada aqui, que é a DA, né? Tá pendurada. Olha, repare só o filetezinho que tem aqui. O que isso quer dizer? Que daqui, da onde eu fiz a linha, vai mais para cima, daqui
para baixo, ou seja, essa outra região, né? Vou colocar aqui em amarelo para vocês enxergarem melhor. Essa região toda aqui, o que acontece com ela? Não recebe oxigênio, não está sendo nutrida. É justamente o que representa aqui essa foto ao lado, que é mais ou menos no mesmo lugar. Então, reparem, né? Eu tenho uma lesão aqui, uma artéria que está ocluída, e olha o que acontece com a musculatura, né? Que é suprida por aquela área após a lesão. Reparem. Tá vendo aqui? Ficando roxo, né? O que é isso? O que é esse roxinho? É músculo cardíaco que está morrendo. Aqui, ó. Isso aqui é músculo cardíaco que está morrendo. Então, gente, é isso, é justamente isso que acontece. Tá? Por isso que a gente fala que tempo é músculo. Quanto mais tempo demorar para tratar aquela lesão ali, quanto mais tempo demorar, mais músculo vai sendo afetado. E aí é quando você faz o que a gente chama de ventriculografia, que é injetar lá no ventrículo esquerdo, que é o ventrículo que empurra sangue para o resto do corpo, e a gente vê uma parte do ventrículo esquerdo que não está batendo direito. Por que não está batendo direito? Porque não está batendo, está parado. Ou, né, está mexendo pouco. O que é isso? É porque ele morreu músculo, em função da lesão que tinha. Né? E aí, o que acontece? Vem a questão da dependência. A gente não vai ter o aporte de O2 suficiente nem para o coração, e isso pode repercutir para o resto do organismo. Né? É quando o camarada vai ter insuficiência cardíaca, por exemplo, né? Não vai ter força para bombear o sangue para o resto do corpo, aí o cara vai começar a ter falta de ar, cansaço, um monte de coisas em função dessa situação que a gente identifica lá no cateterismo cardíaco. Beleza? Vamos lá. O procedimento em si, deixa eu ver se vai abrir aqui. Ver se eu consigo abrir o vídeo para vocês verem do procedimento. Ficou ruim o vídeo, não estou conseguindo mostrar para vocês. Mas não tem problema não. Vou fechar aqui. Não tem problema não. Depois eu vou mostrar, quando mandar o material para vocês, eu vou mandar as fotos, né? E lá na prática, lá, se não tiver acontecendo o exame, se tiver acontecendo o exame, maravilhoso, a gente vai ver na hora lá, né? Se não tiver acontecendo o exame, a gente vai abrir lá um exame lá e a gente vai mostrar para vocês, né, quem ainda não teve a oportunidade de acompanhar, né, o CAT sendo feito, o fluxo passando. O que acontece? Normalmente, hoje, né, na grande maioria dos serviços, a estimativa da lesão é dada pela experiência do médico, né? Então, o médico ele fala assim, tem 70%, 80%, 90%, é pela experiência dele. Ele toma como referência o resto do calibre da artéria e fala. Mas existem métodos que nos dão uma certeza maior.
como, por exemplo, o método FFR, que é o fluxo de fração reservado, fluxo de fração, né, reservado isso mesmo, que determina exatamente quanto de fluxo que passa ali onde tem a lesão. E aí ele consegue dar com exatidão quanto que tem de lesão ali. Nem todo serviço tem esse equipamento, né? Então, infelizmente, né, nem todo serviço conta com essa questão. A vantagem de ter é que quando se faz só pela experiência, pelo olho do médico, geralmente o médico sempre superestima. Então, se ele está tratando uma lesão de 70%, 80%, provavelmente essa lesão, se fizer o FFR, tem um pouquinho menos, né? Então, como é superestimado, a gente sempre erra para, assim, erra não, né? Sempre joga para mais, que é para poder ter uma margem de segurança. Então, a gente vai sempre fazer quando realmente é necessário, beleza? Então, quando a gente faz o FFR, tem uma tela, e a tela nos mostra isso, né? Aonde tem a estenose, né, nos mostra a região onde tem a estenose, e aí a gente consegue medir certinho quantos por cento que tem ali de fluxo. E a partir daí dizer, tem uma lesão de 70%, 80%, né? Mas na maioria dos serviços é o olho do médico que determina quanto que tem ali de lesão. Temos também hoje muito utilizado a técnica de ultrassom, né? Infelizmente, nem todo serviço também tem, né? Mas é um método de imagem que auxilia lá na hora, que te dá uma precisão bem grande, né? Em relação à lesão, tamanho de lesão, localização da lesão, né? É um ultrassom mesmo, só que coronariano. É como aquele ultrassom que a gente sonar que a gente passa, né? Por exemplo, na barriga, para fazer uma ultrassom de abdômen, só que você vai lá dentro, né? E aí ele emite, né, o ultrassom e ele consegue detectar a partir, né, do retorno da vibração lá, ele desenha para você como é que tá. E aí olha como é que fica a imagem, como é que é legal, né? Aqui é a imagem da artéria, você consegue definir certinho, ó, onde é que está a placa e o tamanho da placa, né? Então essa é uma técnica moderna também, mas que infelizmente nem todo serviço, né, de hemodinâmica tem, tá? Para poder fazer aí o tratamento correto. Na verdade, não seria nem correta a palavra, né? Seria o tratamento mais preciso, porque às vezes você pode tratar uma lesão que poderia ser tratada só com medicação, porque você superestimou, porque você foi no olho, né? Foi pela experiência e por segurança você resolveu tratar. Beleza? Fiz aí essa avaliação e aí achei que o camarada vai ter que angioplastar. Quais são os critérios que a gente vai usar para indicar, né, que o camarada tem que fazer angioplastia? Presença de isquemia, né? Vai ter a lesão lá que mostra que realmente, né, precisa botar o stent, né? Só que, antes de tratar, atentar para o uso de dupla antiagregação plaquetária, ou seja, AS mais clopidogrel. Tem que ter muita atenção a essa terapia, tá? Porque se você não fizer, o stent fecha. Tanto que depois, nossa maior preocupação é colocar para o paciente a preocupação que ele tem que ter de nunca esquecer de tomar essa medicação, porque se ele parar de tomar o clopidogrel, por exemplo, estudos mostram que, por exemplo, ele vai usar por um período mínimo de 1 ano, né? Se ele não usar, o stent fecha. Tá? Ele pode reinfartar em função, né? É um infarto tipo 4, em função da angioplastia dele. Tá? Então, tá aí, a aderência ao tratamento seria isso, né? E possibilidade de intervenção, tá? Extracardíaca no primeiro ano após angioplastia, né? Tem possibilidade desse camarada, né, em função de não aderir ao tratamento, tal, de se faz cirurgia nesse cara até 1 ano depois, né? Isso tem que ser avaliado, né? E lembrando que hoje a gente usa o stent farmacológico, né, que é a melhor terapia
principalmente para o paciente que é diabético, né? Porque o stent antigamente chamava-se de stent convencional, ou stent não farmacológico, né? Mesmo com o paciente tomando a clopidogrel e tal, se o paciente ele fosse diabético, a chance de reestenose do stent era muito grande. Então, hoje, com as tecnologias de usar stent, que a gente chama de farmacológico, que vai liberando medicaçãozinha, né? Fica mais tranquilo e a probabilidade de reestenose diminui bastante, desde que o paciente siga o tratamento bonitinho, né? Não só o tratamento da AS, clopidogrel, do infarto, mas também o tratamento dele para diabetes, hipertensão, entre outras coisas que ele possa vir a ter. Beleza? Deixa eu só... Bom, então depois da avaliação, né, as coronárias vão se decidir por fazer o tratamento quando necessário, que pode ser conservador, que é tomar remédio, né, fazer uma angioplastia ou a cirurgia de revascularização, a famosa revasc, né? E aí aqui eu tenho 2 exemplos para vocês. O que seria a angioplastia? Seria colocar o stent, né? O balãozinho, o stent, e a revascularização é isso aqui, é você fazer as famosas pontes de safena, ponte de mamária, né? Seria isso. Então, aqui tem um exemplo aqui para vocês, né? Antes de desenhar esse coração. Que meu lápis sumiu. Então, como é que é feita essa questão da revascularização? Eu vou lá na aorta, né? Coloco a mamária, coloco a safena e vou ligar, né, numa artéria que irriga o coração, né, depois da obstrução, para poder manter irrigada aquela região do coração ali. Normalmente, revascularização a gente faz quando o paciente é famoso, né, multiarterial, triarterial, tem lesão em todas as artérias, né, ou ele é uma lesão de tronco considerável, né, e aí a gente também opta, geralmente, lesão de tronco por fazer uma revascularização do miocárdio, tá? A gente vai parar por aqui, beleza? Deixa eu... A gente vai parar por aqui.